Abramos a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 21, palavra de Deus para a nossa meditação. Apocalipse capítulo de número 21. Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos, queridos. Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque o Senhor nos dá esse recurso aqui na terra, para que possamos caminhar debaixo do Teu cuidado, Senhor. A Tua palavra tem nos conduzido como igreja Tua, e nós Te agradecemos. Oramos, Senhor Deus, na certeza de que o Teu Santo Espírito há de iluminar nossos corações, assim como inspirou os Teus servos no passado, para que tal chegasse até nós. Ilumina o nosso coração para o entendimento, não pelo discurso, mas pela manifestação dEle mesmo, e pela condução dEle ao entendimento e à sabedoria. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco, a razão do nosso culto e da nossa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus da eternidade. Nosso Deus é o Deus eterno. É o Deus que escreve toda a história de tempo a tempo. Deus sabe exatamente o que vai acontecer quando, porque Ele é o Senhor de toda a história. Da eternidade passada, antes que houvesse mundo, da eternidade presente que estamos vivendo hoje, e da eternidade futura, o Senhor tem tudo nas suas mãos. Ele é o Deus que escreve toda a história. Na mão de Deus está todo o acontecer. Ao nascer e ao morrer, está nas mãos de Deus. Isso consola a igreja em tempos de luto. Isso consola a igreja em tempos de pandemia, isso consola a igreja em tempos de calamidade, isso consola a igreja em todo tempo. E a carta aos Apocalipse é exatamente uma carta de consolo. Antes de ser uma carta escatológica, ela era uma carta para consolar as igrejas em tempo de perseguição. O grande objetivo desta carta, e João escreve, orientado pelo Espírito Santo, é para que a igreja fosse consolada nas suas aflições. E o grande marco da história de Apocalipse é dizer para nós: Deus é o Deus da eternidade. Não é o Deus da temporalidade, mas é o Deus da eternidade. Estaremos todos para sempre com o Senhor. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia
pela graça de Jesus, eu lá estarei. Ele é o Senhor da história. E nós cantamos isso a todos os pulmões. Nós sabemos exatamente para onde vamos e o que vai acontecer com cada um de nós, porque estamos firmados naquele que é o Senhor da história e que escreve o tempo dentro da sua vontade, diz o hino 297, a chamada final dos nossos inários. Portanto, queridos, há um tempo para nós vivermos e há um tempo para nós morrermos. Essa é a leitura que a história faz para a nossa existência. Há um primeiro livro da sua vida que foi escrito, desde o dia que você passou a viver, você nasceu. E esse livro se fechou quando você recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Abriu-se um segundo livro, e esse segundo livro foi escrito com a presença de Cristo Jesus na sua vida. Mas o último capítulo desse livro já está escrito, e é a glória de Deus. O primeiro livro se fechou porque você não mais vive em você mesmo, mas agora você vive em Cristo Jesus. O segundo livro se abriu porque a presença de Cristo Jesus te deu vida, e vida em abundância. Mas o último capítulo do livro da sua vida já está escrito, e é a glória de Deus. Portanto, Deus é o Deus da eternidade. Qual é a nossa dificuldade com esse tema? Porque o fim sempre é assustador. Nós morremos de medo de pensar em morrer, não é? E tanto quanto nós estamos nos cuidando da nossa saúde, nós temos um cuidado especial para que possamos prolongar a nossa vida o máximo possível. Ainda que descuidemos aqui e ali, a gente está preocupado em viver o máximo possível aqui na terra, esse tempo que nos é reservado. Portanto, quando a história se torna finita para nós aqui na terra, paramos de viver esse tempo presente, viveremos eternamente na glória. Estaremos para sempre com o Senhor. Fecha-se a história terrena e começa uma história eterna. O texto que nós lemos é o final da carta de Apocalipse. Ele já está terminando, indo para as suas conclusões finais. Ele já falou que as 7 igrejas devem prestar bem atenção ao que o Espírito Santo está falando. Abra os seus ouvidos, entenda com seu coração aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, e ele orienta cada igreja na sua especificidade. Nós vemos essa cena e olhamos para ela e vemos a dificuldade de cada igreja tinha para viver o tempo presente. Nenhuma delas existe ainda, todas elas já ruíram com a sua dificuldade de viver o seu tempo. Se você for a cada uma delas ali, na circunferência da Ásia Menor, nenhuma delas existe mais. Todas já se findaram, o tempo delas já se encerrou. Depois, Apocalipse capítulo 4, ele vai falar do grande trono de Deus. E ali estão todas as excelências, e ali está o Antigo Testamento, os 12 anciãos e mais 12 anciãos, simbolizando o Novo Testamento. Os 24 anciãos estão na presença de Deus, diante do seu trono. E Deus tem na sua mão o livro da história. E se Ele não abre esse livro da história, nós não veremos a eternidade nem a glória. E ninguém é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque ninguém era competente o suficiente para chegar na presença do Pai e abrir o livro e desatar os selos da história da salvação de cada um de nós. E diz João, o escritor da carta, que ele chorava muito, porque ninguém era capaz de abrir o livro e lhe desatar os selos.
Porém, chegou diante de Deus o cordeiro, o leão da tribo de Judá, que tinha sido morto. E ele pegou da mão do livro, da mão de Deus, e abriu o livro, e desatou os selos, e desvendou toda a história da salvação para todos nós. E a igreja deveria ser consolada com essa informação. Ao desatar da história, abriu-se o portal da eternidade, a glória já se tornou uma realidade para todos nós, e todos aqueles que morreram em Cristo estarão para sempre na glória com o Senhor. E todo esse simbolismo nos conduz à leitura que fazemos hoje. Deus está desvendando para nós a eternidade. Algumas dificuldades aqui nós temos nesse texto: ver a eternidade, ouvir a eternidade e sentir a eternidade. Nós temos 3 dificuldades. Ver a eternidade, para nós, é só mediante a fé. Não tem jeito. Nós temos que ver o invisível. E a fé é exatamente isso: olhar para aquilo que não vemos e crer que ela estará lá. Vi um novo céu e uma nova terra. Eu desfrutei do deleite de que meus olhos pudessem ver a eternidade aberta, a cidade santa, a nova Jerusalém que estava preparada como noiva, adornada para o seu esposo, o Senhor Jesus Cristo. O Deus da eternidade abre os nossos olhos para que contemplemos aquilo que está reservado para nós na glória. Não um templo feito por mãos humanas, mas o próprio Deus há de derramar e abrir o tabernáculo sobre todos os homens. Ele abrirá uma grande tenda e todos nós estaremos com Ele. Portanto, nós temos uma nova visão em Cristo Jesus. A capacidade de ver aquilo que não vemos está posta para nós hoje. Apocalipse capítulo 21. Aqueles que já se foram, desfrutam disso na presença eterna do Senhor Jesus Cristo, mas nós que ficamos, temos a palavra para nos dizer: olhe pela fé e veja a nova Jerusalém, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Paulo nos orienta, ele já nos fala a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o Evangelho de Cristo Jesus prefigura aquilo que não vemos, e aquilo que não ouvimos, e aquilo que não sentimos, mas só temos a fé como recurso para olharmos para a eternidade, para ouvirmos a eternidade e para sentirmos a eternidade que nos aguarda, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Segundo lugar, o texto também nos fala, verso 3, 5 e 6, que nós ouvimos algo. Então ouvi grande voz vinda do trono, e esse é o trono de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Você tem uma nova visão, e você tem uma nova audição, quando Deus assim o declara àqueles todos que estão em Cristo Jesus. O profeta Abacuque nos fala a respeito de ouvir. Ele diz que para nós entender o tempo presente, a eternidade presente, é muito complicado. A nossa vida nesse ínterim, eternidade passada, eternidade futura, nesse momento é muito complicada. Mas o profeta questiona Deus, pergunta a Deus o que está acontecendo,
porque não cabe na minha visão, nem na minha audição, nem no meu sentir, o que está acontecendo na história do seu povo, na igreja, prefigurando o Antigo Testamento. E ele diz, olha Deus, não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa deve estar acontecendo. O Senhor é tão puro de olhos que não podem ver, a iniquidade não pode contemplar. O Senhor é tão santo que o Senhor está tão distante de nós que não vê tanta dificuldade que temos para passar na eternidade presente. E ele questiona Deus ousadamente. E Deus responde a sua oração quando ele se coloca na torre de vigia para ouvir o que ele tinha a dizer. E ao fim da resposta de Deus, pagando os ais a todos aqueles que estão na terra vivendo dissolutamente em desobediência, o próprio Deus nos fala, eis que estou no meu santo templo, e cale-se diante de mim toda a terra. E todo questionamento se vai. E Abacuque compõe um hino. E o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois devo esperar o dia da justiça que virá contra o povo que nos acomete. Quando ouvimos Deus, queridos, algo acontece em nós. Há uma nova audição para nós, desde o dia que recebemos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Recebemos uma nova visão, porque a eternidade para nós já é uma realidade. Recebemos uma nova audição, porque há para nós quebrantamento, louvor, arrependimento, confissão e justiça. Passamos a ouvir Deus, e Deus fala conosco. E a partir desse momento que estamos em Cristo, algo é dito a nós, e o nosso coração se cala na presença de Deus. Por mais miserável que seja a cena na eternidade presente, nós nos aquietamos diante de Deus. Deixamos que o Espírito Santo quebre a nossa vida, nos arrependemos dos nossos pecados e assistimos à justiça de Deus se manifestar em nosso tempo. Que coisa maravilhosa é a dimensão da eternidade, quando ela chega para nós em Cristo Jesus. Mas finalmente o verso de número 4 também é um verso importante, que diz a respeito dos nossos sentimentos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você está em Cristo Jesus, você tem um novo sentir, e esse novo sentir está em você somente pela presença de Deus, e pela condição que Deus dá para você viver a eternidade presente. Ele é capaz de fazer com que todas as coisas converjam para o nosso bem. E Ele vai enxugar toda lágrima, porque a lágrima está lá. Ele vai tirar todo o pranto, porque o pranto está lá. E vai tirar todo o luto, porque o luto está lá. E vai tirar toda a dor, porque a dor está lá. Mas nós temos uma dimensão eterna e temos um novo sentir. Há descanso eterno para nós, a paz eterna para nós e a graça eterna para nós. Isso é suficiente para nos dar uma nova direção. Termino, queridos. Todos nós vivemos na esperança da glória de Deus. Sabemos que todas essas primeiras coisas vão passar. Temos pouco tempo para viver aqui na terra, mas nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o que nos aguarda. Por isso, meu querido, desfrute do presente,
Tem um tempinho para você viver ainda. Aproveite mais o tempo presente. Quando enfim chegar o dia, sim, vai chegar. Mas você ainda está aqui. E você vai passar um tempo por aqui ainda. Aproveite mais o tempo presente. Desfrute mais dele. Abrace mais. Se aproxime mais. E ame mais. Não é aproveitar desse mundão, não, queridos. É aproveitar do que você tem de melhor. São as pessoas que você ama. As pessoas que estão ao seu lado. Os seus semelhantes, que querem tanto ouvir do Evangelho de Cristo. Aproveite mais, desfrute mais desse tempo. Viva mais intensamente a sua vida. Desfrute o máximo que você tem dela. Porque vai ser rápido. Nós chegaremos logo, logo na glória. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.